Olá, eu sou Jocélio Leal e este é o Vertical SA, a revista de economia e negócios da TV O Povo. A unidade cearense da TOTVS, a gigante de softwares, é a maior do Nordeste e daqui cobre também o Vale do São Francisco. No programa de hoje, Paulo Moraes, o diretor de atendimento da TOTVS no Ceará. Quem também vem ao programa é Rodrigo Vitali, superintendente do Norte Shopping Jockey, o shopping que mudou de nome, mas não de foco. Agora, no Vertical SA. O forte da TOTVS no Ceará são a manufatura, a construção, a educação e o serviço. São os principais segmentos que eles atendem. A unidade cearense vem liderando no Nordeste em faturamento desde 2008. E aqui no estúdio eu recebo o diretor de atendimento e relacionamento da TOTVS Ceará, Paulo Moraes. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Jocélio. Prazer estar com você. Telespectadores, também é um prazer estar com vocês, compartilhando esse momento. Estamos numa fase de crescimento realmente bem interessante. O Ceará tem despontado no Nordeste como, teoricamente, seria o terceiro grande estado, mas a gente tem crescido bastante. Pois e superando estados, teoricamente, com um PIB maior que o nosso, como Bahia e Pernambuco. E a minha pergunta é exatamente essa. Primeiro, é o que explica a nossa economia ter um PIB menor que Bahia e Pernambuco, vocês serem líderes na unidade do Ceará? Acho que o grande diferencial da nossa unidade foi, se a gente volta um pouco na história da TOTVS, tá? A TOTVS nasceu ainda como Microsiga, em seguida adquiriu Logocenter, RM... RM era a sua empresa. Exatamente, RM Sistemas e DataSul. Mas o grande diferencial da nossa unidade aqui é que nós preservamos todos os DNAs dessas empresas. Ou seja, cada uma dessas unidades, nós nos fundimos, criamos uma unidade única, que passou a ser a TOTVS, então. Com isso, a gente preservou a especialização. Então, a gente conseguiu atender o cliente, não mais de forma genérica, e sim, falar a linguagem da manufatura, falar a linguagem da construção civil e da educação, criou um diferencial, sem precisar ter que reaprender algum segmento. Então, eu acho que talvez o grande nosso diferencial em relação ao crescimento foi ter preservado o DNA das antigas empresas, ou seja, no momento que a RM e a Microsiga se fundiram, ou seja, eu, em nome da RM, meu sócio Yuri Colares, que já tinha uma expertise muito grande aqui na região, na área de manufatura, na área de serviços, no momento da fusão com a RM, criamos a TOTVS, sim, aí deslanchamos. Ou seja, a partir de 2008, quando ocorreu essa fusão, realmente foi um grande passo e a gente tem crescido numa média de 2 dígitos ao ano, ou seja, um pouco mais de 20% ao ano. Ou seja, você está me dizendo que a TOTVS, o nome não é por acaso, ela juntou várias empresas e aí manteve essas empresas que foram adquiridas, manteve os executivos como parceiros. Você, por exemplo, era diretor de uma empresa, a RM. Isso. Foi incorporada, mas você continuou como executivo, agora se reportando à matriz. Perfeito. Assim aconteceu com os demais sócios, não foi isso? Exatamente. Na realidade, houve algo semelhante, tá? Nem todos os sócios permaneceram aí no processo de fusões e aquisições. Há uma seleção natural, onde a TOTVS e o próprio parceiro, o próprio verifica opta por não ficar, se aquela nova empresa tem o seu DNA. A gente comenta muito isso, que parece um pouco teórico, mas na prática faz muito efeito. Uma empresa de serviço é baseada em pessoas. Tá? Então, mais do que a marca em si, mais do que um maquinário que não existe no nosso caso, são as pessoas. E as pessoas têm que estar muito bem antenadas com um novo direcionamento que é dado à empresa. E aí, no caso, eu e o Yuri conseguimos subir nesse cavalo galopante e continuar tocando. A propósito disso, a gente conversava até antes de começar o programa, vocês atendem aqui no Ceará Ipioca. Isso. Ipioca, que é uma empresa tradicional do Ceará, que foi comprada pela Diageo. Exatamente. E a Diageo manteve lá o time, a própria família que controlava a Ipioca continua como fornecedora, como acontece em outros casos. Exato. No caso de vocês, é possível fazer esse paralelo? Quer dizer, a TOTVS não seria nada sem ter esse feeling de vocês que estavam aqui, as contas, os clientes, enfim. Exatamente. Ou seja, como eu comentei, uma empresa de serviço é baseada em pessoas e relacionamentos. Ou seja, no momento que você chega aqui, alguém de fora tenta conhecer todo o mercado, as peculiaridades do mercado de uma forma geral, tá? A gente comenta, eu faço analogia em relação a outros modelos de franquia que existem no Brasil afora. Existem franquias que exigem do franqueado transpiração. O que eu chamo de transpiração? Segue esse manual, seja by the book, e você vai ter esse resultado. No modelo TOTVS, isso muda um pouco. Além de você ter uma padronização, exige muito de inspiração de quem está na ponta.
Tá? Ou seja, o nosso sucesso aqui, talvez ele não fosse o mesmo sucesso se a gente usasse essa mesma receita em Pernambuco, se usasse no Amazonas, se usasse no Rio Grande do Sul. Então é fundamental que pessoas que conheçam o mercado, que já estão acostumados, estejam à frente daquela E o fato de ser uma empresa muito grande, isso não traz um peso, tirando a desenvoltura que uma empresa menor pode ter para atender um cliente? Vocês não ficaram pesados mais do que era antes? Esse é o motivo, acho que é o diferencial TOTVS. Tá? A TOTVS é a única empresa de software do mundo que tem esse modelo, que ao invés de trabalhar com representantes, ela trabalha com franqueados. Porque não é que você tem um franqueado, nós somos a TOTVS no Ceará, nós não somos representantes da TOTVS. E isso repercute também em quê? No cliente. O cliente não é cliente de uma revenda, ele é cliente da TOTVS como instituição. Então, pouco importa se aqui está o Paulo, o João ou o Carlos. O cliente é o cliente TOTVS, ele é contrato com a TOTVS. E nesse mix de modelo, você está ligado a uma grande corporação e você tem uma identidade própria, com executivos locais, com autonomia, faz com que a gente consiga ter o mix das vantagens de uma grande empresa em termos de estrutura, segurança, com a agilidade do empreendedor local. O produto de vocês são soluções para demandas que os clientes oferecem. Isso. Pode ser uma barraca de praia, pode ser uma fábrica, pode ser, por exemplo, uma empresa de agronegócio. Exatamente. Então, vocês oferecem essas soluções. Essas soluções necessariamente são customizadas ou vocês trabalham produtos em série para soluções, para demandas parecidas? Como é que funciona esse mercado? Perfeito. Como é que foi o modelo TOTVS? Tá? A primeira grande chamada de sacada, para usar um termo atual, foi a segmentação. A TOTVS elencou 10 segmentos para trabalhar. Manufatura, construção, educação, serviços, saúde. E dentro de cada um desses, nós elencamos que produtos melhor atendem. Tá? E dentro desses produtos, nós criamos esse conceito de série. Similar ao que acontece com carros. Então, eu tenho o mesmo modelo 1.0, 2.0. Então, temos séries diferentes. Então, eu tenho produtos para atender o varejo, que atendem uma pequena loja, uma loja de shopping, uma loja que só tenha um caixa, a uma rede de lojas de 20, 30, a mega empresas como a Etna, que é Então que vocês é atendem micro também? Micro também, que é o que nós chamamos de linha série 1, que atende desde consultórios no segmento de saúde, consultórios, apenas um consultório médico, a uma série 3, série T, atendendo hospitais e planos de saúde. Ok, então você está falando que essas soluções, elas podem ser as mesmas para diferentes clientes. Isso. Na realidade, a gente tem séries, ou seja, o produto é semelhante com algumas adaptações. Na realidade, são pequenos ajustes para atender cada necessidade de cliente. Porque o que difere muito no Brasil, que isso impacta quem é empresário e percebe isso? Não importa o seu tamanho, a legislação praticamente é a mesma. Então, esforça que uma pequena empresa, uma média, uma grande empresa tenha que no final do mês, no final do ano, gerar SPEDs, RAIs, pouco importa se você tem 10, 200 ou 2.000 funcionários. Qual é a capacidade hoje das empresas do Ceará de escolher bem o fornecedor? Né? Eu já conversei com gente do mercado, o Gerardo, por exemplo, é um consultor dessa área que eu já entrevistei, e ele falava, olha, o meu negócio é orientar o cliente para que ele escolha a melhor empresa que vai fornecer. O papel desse consultor é clarear para alguém que não tem nisso o seu principal negócio. Então, em que medida, portanto, as empresas locais estão escolhendo bem seus clientes e como é que funciona isso? Vocês abordam ou são, sobretudo, abordados? Há um mix disso, ou seja, sem dúvida, hoje a TOTVS tem uma liderança muito forte aqui no Ceará, ou seja, das 50 maiores empresas do Ceará, segundo a própria o jornal O Povo, segundo o Domingo Gouveia, das 50 maiores, 30 são clientes TOTVS. Tá? Então, há um mix, ou seja, os clientes veem a TOTVS como uma empresa que tem uma segurança, que vai ajudá-los a crescer, trazendo melhores práticas, trazendo uma governança, trazendo situações que vão ajudá-lo a ter uma operação melhor. Tá? E o trabalho desses consultores, existem diversos, o Gerardo, existem diversos outros também muito bons, auxiliam o cliente a poder comparar melhor. Tá? O nosso trabalho, eu diria que é tão difícil quanto vender, é comprar um sistema. Porque já que não é algo palpável, então são vários fatores que fazem uma escolha. Ou seja, analisar quem é o fornecedor, qual a estrutura dele. Por exemplo, aqui no Ceará somos 150 participantes para atender esses clientes. Ou seja, só com a parte de treinamento, implantação e suporte. 150 o que você fala? A gente chama participantes, funcionários. O nosso interno participantes. Funcionário, colaborador. Participante é novo, eu não conhecia. Porque é isso que a gente comenta. Para ser empresa de serviço, não basta funcionar, ele tem que participar.
tem que dar sugestões, ele tem que inovar. Tá? O nosso modelo é muito baseado em inovações. Eu quero deixar uma questão no ar para o próximo bloco, que é exatamente a seguinte. Para você fornecer uma boa solução para um determinado cliente, me parece que é importante que você conheça o que o cliente faz. Como uma agência que vai criar uma campanha, tem que ter um briefing bem feito. Isso. Se é, como eu citei o caso da barraca de praia, o que é que a barraca precisa? Que o cliente pense na água de coco e essa água de coco chegue o mais rápido possível. Se possível, quando ele pensar. Então, como é que vocês chegam à melhor solução, já que a praia de vocês não é a barraca? Queria que você explicasse isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Vamos agora a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu volto a conversar com o diretor de atendimento e relacionamento da TOTVS Ceará, Paulo Moraes. Até já. Estamos de volta com o Vertical SA, hoje recebendo o diretor de atendimento e relacionamento da TOTVS Ceará, Paulo Moraes. Paulo, deixei a seguinte questão no bloco anterior. Um determinado cliente deu o exemplo da barraca de praia. Ela precisa de uma solução. O que é solução para ela? Que o consumidor pense no seu desejo, na sua necessidade e que rapidamente ele seja atendido. A sua praia não é coco nem barraca, mas é dessa solução. Como é que vocês fazem para entender essa demanda? Vocês precisam se enfurnar na empresa? Como é que funciona isso? Perfeito. O nosso modelo de venda, isso que a gente chama de treinamento de relacionamento, ou seja, eu preciso entender a necessidade do cliente e a gente tem um processo, é uma venda consultiva. O que é isso? Eu preciso conhecer o processo e ver como nossa solução pode apoiar o cliente na sua área afim. Num passado muito recente, a preocupação de um empresário, quando ele contratava um sistema de informática, era controle. Eu preciso controlar meu faturamento, meu estoque, meu contas a pagar. Só que isso passou a ser commodity. Hoje isso é básico. Então, a TI tem que ajudar o cliente a crescer, a ganhar mais mercado. Ou seja, então o fornecedor tem que estar apoiando nisso. Então você não conversa só com o financeiro, você conversa com o marketing também. Exatamente, ou seja, com toda a cadeia logística. Pegando o gancho da barraca de praia, vamos citar o nosso caso aqui local. Beach Park, por exemplo, projeto entregue há pouco. Então o Beach Park, na hora que ele precisa de um sistema, ele não tem que pensar só em como a água de coco eu vou atender o cliente. Mas que quantidade de água de coco eu tenho que ter estocada, quem é o meu fornecedor, com que período eu tenho que comprar. Então tem todo um processo que tem que ser levado em conta e aí envolve processo de compra, cotação, armazenamento, estoque mínimo, giro, tá? Porque pior do que a água de coco não ser de boa qualidade é não ter a água de coco, tá? Então não é só atender os clientes, eu tenho que pensar muito antes do cliente chegar o que é que o cliente pode pedir. Ele pode pedir água de coco ou pode pedir uma cerveja. Então tem todo um processo por trás que o sistema tem que estar apoiando isso. Olha, esse final de semana é feriado, então você vai ter uma demanda maior. Então você tem que comprar com mais antecedência, porque esse teu fornecedor só te entrega com 7 dias. Então é esse apoio que faz com que a TI passe a ajudar o cliente a tocar melhor seu negócio. Isso é um caso de uma barraca de coco, isso pode ser para uma faculdade, onde eu preciso aumentar minha retenção de alunos, melhorar a matrícula, então eu tenho que possibilitar com que o aluno faça matrículas via portal na internet. Isso pode ser para um shopping center, tá? Que eu posso ter um melhor controle dos aluguéis, dos lojistas, um melhor rateio de despesas. Então, para cada segmento, a gente precisa ter uma especialização. Por isso que a gente comenta que esse diferencial da TOTVS, ter criado segmentos, tá? Fez com que a gente tivesse produtos mais adequados. Há uma brincadeira no nosso mercado que diz que em informática tudo é possível, se você abstrair tempo, dinheiro e risco. Tá? Então, é por isso que a gente evita essas soluções generalistas que eu faço. Não, eu vou customizar para você. Olha, a gente prefere ter uma solução mais adequada e customizar, quando possível, o mínimo necessário. Por que a unidade da TOTVS no Ceará atende Vale do São Francisco? Essa pergunta é interessante. Tá? Geograficamente falando, se a gente olhar o Vale do São Francisco, a região de Petrolina e Juazeiro, seria uma sequência ali do Cariri, tá? um extremo sul do Ceará. Por eu ser oriundo de Recife, estou aqui há 12 anos, já me considero quase um cearense, eu já tinha uma expertise no segmento de agronegócio. Por causa do álcool lá. Exatamente. Né? E a área de Petrolina e Juazeiro era muito forte nessa área. Ou seja, frutas, em especial uvas e mangas, basicamente quase que 100% da exportação brasileira está nessa região. E aí, pela nossa expertise, a TOTVS tem essa preocupação de
quem vai atender tem que conhecer do negócio, ou seja, nós não somos, a nossa vocação não é conhecer TI, é conhecer do negócio do cliente e ajudar o cliente a crescer. O cliente crescendo, nós crescemos juntos. Como é que está o mercado do Ceará em termos de oferta de mão de obra? Vocês têm recrutado gente de fora ou o mercado, como já ouvi falar, ele, na verdade, tem menos gente do que o necessário? Essa realmente é uma grande dificuldade hoje em todos os setores. No nosso caso, que existe uma mão de obra especializada, e além de especializada, nós temos que ter um tipo de formação, a gente tem um processo constante de busca de novos profissionais. Você tem ideia, hoje nós temos 19 vagas em aberto buscando profissionais. Recentemente, a cada semana, contratamos cerca de 2, 3 novos profissionais para a nossa equipe. Há vagas na TOTVS, há vagas na 19 TOTVS. vagas. Exatamente. E isso sempre, eu falo 19 hoje e amanhã esse número cresce na mesma proporção da nossa empresa. E o agronegócio no Ceará para vocês, que ainda é incipiente no Ceará, mas tem grandes empresas, você não listou como segmentos fortes da TOTVS ainda no Ceará. Vocês têm procurado fazer incursão nessa área? Sim, o segmento do agronegócio, como a gente conversou há pouco, ele sofre de ciclos. Tá? Então vamos incluir no agronegócio camarões. A parte de camarões e pescados voltou a ter um boom. Vocês fecharam com a empresa de camarão, Isso, né? Fechamos com a Bomar recentemente. É exatamente isso. Era um negócio que sofria de ciclos, teve um grande boom há cerca de uns 4, 5 anos atrás de camarões, houve uma crise e agora voltou com uma tônica diferente. Hoje o mercado de camarões é vocacionado para o mercado interno, não mais para exportação, quando foi há 5 anos atrás. Então a gente tem trabalhado forte aí porque a gente tem uma expertise muito interessante, tanto no agro, produção de melões, mangas, frutas, como na área de pescados e camarões. Paulo, você está aqui há 12 anos, mas você é de Recife, enfim, o sotaque não nega. Meu sotaque não nega. E o Porto Digital de Recife é citado como uma referência, né? O trabalho lá do Silvio Meira, da Universidade de Pernambuco, enfim. E o Ceará sonha, é um sonho antigo de formar algo semelhante, um parque tecnológico. Ora na Barra do Ceará, ora na Praia do Futuro, ora no Eusébio, enfim, o fato é que até hoje não saiu do papel. Você que vive esse mercado e conhece, portanto, ambos, o que é que você avalia como principal entrave para que o Porto Digital, entre aspas, do Ceará não tenha acontecido ainda? Na realidade, eu fui contemporâneo dessa época do Porto Digital, como eu fiz universidade em Pernambuco e vi o crescimento. No começo, aquilo foi visto como algo visionário, tá? Houve um esforço pessoal do Silvio Meira, como grande líder do César. Aqui no Ceará a gente já começa a perceber isso. Tá? Há um esforço. Ou seja, não é apenas uma questão de isenção de impostos, redução de impostos. Há um trabalho paralelo a ser feito com as universidades. Ou seja, que fomentem melhores profissionais, que busquem uma maior qualificação, para que a gente tenha esse ciclo virtuoso e novas empresas surgindo com inovação. Porque é impressionante, eu estive recentemente no Vale da Silício, na Califórnia, visitando a TOTVS e algumas empresas, a TOTVS tem laboratório nos Estados Unidos, visitando a TOTVS e algumas outras empresas na região, e a gente percebe isso, como foi o Vale do Silício se formou. É um ciclo virtuoso. Você tem uma grande universidade local, como Stanford, semelhante ao que nós temos aqui como a Unifor, tá? Tem uma história até de vida, eu diria, semelhante, é a origem de um grande empresário que resolveu criar uma universidade, e ali você tem bons alunos, que geram bons profissionais, que geram boas empresas, e aí o ciclo se fecha. Tá? Então eu diria que talvez um apoio maior do nosso governo, ajudando na redução, não só tributária, mas na questão burocrática na formação de empresas, tá? E talvez uma certa, digamos assim, igualdade de competição contra multinacionais que não estão usando tecnologia local. Igualdade de competição soa o passado, a reserva de mercado. Sim. Né? Então... Mas eu comento não a reserva de mercado, realmente eu fui oriundo da época da reserva de mercado e vi o quanto isso atrapalhou. Eu cheguei a programar em cartão perfurado e não sou tão velho assim. Tá? Quando a gente fala em igualdade de condições, na realidade é você evitar situações onde um software feito na Índia, com condições muito abaixo do que seria necessário, seja prioritário, tá, no Ceará. Ou seja, no momento que eu tenho situações de faculdades, de qualidade, sim, a qualidade deve ser o primeiro ponto. Mas no momento de empate, eu tenho uma preferência por algo feito no região. Eu tenho um minuto para você me dizer o que é que vai ser esse encontro em São Paulo, que o Laércio, que é o fundador, o Cosentino, vai estar lá. Isso. É semana que vem, se não me engano. Isso. Dia 6 de junho, a TOTVS, eu convido quem tiver interesse a visitar nosso site, totvs.com, e conhecer esse evento. Anualmente, nós fazemos o Universo TOTVS aqui no Ceará,
é um evento já conhecido, que traz novidades, o que a TOTVS está pensando em relação ao mercado, para onde nós estamos indo. E esse ano, pela primeira vez, vai ser feito em São Paulo com grandes palestrantes. O André Esteves, do Banco Pactual, é um dos palestrantes, vai estar falando sobre a visão dele do mercado. E teremos palestras por segmento. Palestras de agronegócio, de serviços, de varejo, distribuição, manufatura. E em cada uma dessas palestras, à tarde, em salas separadas, vamos estar abordando qual a visão da TOTVS para esse mercado e qual a visão também de especialistas do segmento, para onde o mercado está crescendo e quais são as dificuldades. Ok, muito obrigado, Paulo. Boa sorte, então. Eu conversei com Paulo Moraes, diretor da TOTVS no Ceará. Horizontais. A fábrica de corte e dobra de aço da Coopercon Ceará, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, está em pleno funcionamento. A produção por mês é de 300 toneladas. A unidade já é fornecedora para a obra do novo aeroporto do Rio Grande do Norte. A inauguração oficial da fábrica está prevista para agosto. O presidente da Coopercon, Marcos Novaes, diz que em 2012 a lista de compras da Coopercon chegou a 160 milhões de reais. Com investimentos declarados de 56 milhões de reais, próprios e via financiamento, Jorge Porto Freire, presidente da Porto Freire Engenharia, anuncia uma torre com shopping no bairro da Messejana. O America Trade Center será lançado em janeiro de 2014 e tem cronograma desenhado para início das obras em janeiro de 2015. Vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco, eu volto conversando sobre shopping centers em Fortaleza. Nosso convidado é o superintendente do Norte Shopping Jockey, Rodrigo Vitali. Depois do intervalo, até já. O Norte Shopping Parangaba mudou de nome. O agora Norte Shopping Jockey anuncia mais de 60% das obras prontas e anuncia também inauguração em outubro. Aqui no estúdio, o superintendente do Norte Shopping Jockey, Rodrigo Vitali. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, José. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Bem, o Norte Shopping Parangaba agora é Norte Shopping Jockey, não é? Vocês anunciaram que a mudança foi por conta de uma percepção junto ao público lá da região. O porquê da decisão nesse momento? Por que vocês só agora perceberam isso? Houve algum tipo de avaliação de que o nome parecido com o concorrente ao lado poderia ser ruim? Houve isso também ou não? Houve isso também. A história do nome do empreendimento já era uma discussão que vinha desde o início das obras lá atrás. Envolvia a questão de você ter 2 empreendimentos. Na época havia até a possibilidade de existir um terceiro empreendimento naquela região. Então, mais por uma questão de velocidade de lançamento, precisar definir esses nomes, acabou sendo nesse sentido, mas sempre foi uma coisa que incomodou. A Ancar, quando veio para Fortaleza, ela optou em vir grande, né? O que isso significa? Que a gente teria que, de alguma maneira, enfrentar um mercado como Fortaleza de igual para igual com os outros grupos que aqui estão, enfim. Então, qual foi a solução? Foi uma parceria com o Grupo Norte. Norte Empreendimentos, que detém alguns shoppings em Fortaleza, outros em outras regiões, mas de qualquer maneira isso permitiu com que a gente fizesse o lançamento desse projeto de uma forma ágil, e ao mesmo tempo já fosse conhecendo o mercado, assumindo a administração. E aí é que está o negócio. À medida que você vai conhecendo o mercado, vai entendendo qual é aquela circunstância que você está inserido, você começa a questionar. O que isso quer dizer? Primeiro, o nome do empreendimento, ele tem muito a ver com a localização que a gente ocupa. Isso vale para todos os nossos empreendimentos. E a gente tem um caso, por exemplo, em Campinas, do Shopping Parque das Bandeiras, foi inaugurado agora no final do ano passado, que o nome do shopping foi escolhido pela comunidade lá da região. Foi num concurso na internet, ganhou prêmio da Abrace, mas de qualquer maneira começamos a questionar. E o primeiro ponto, a localização nossa não é Parangaba, é bairro Jockey. Então, temos uma questão. A questão das solicitações, o Facebook é incrível, né? Como a mídia social hoje tem uma participação nas empresas, no nosso dia a dia, e a gente na gestão do empreendimento, mesmo ele antes de existir, já existe um time trabalhando nessa gestão, começamos a deparar com os nossos futuros clientes. A gente tem mais de 3 mil seguidores no Facebook, operando com campanha, promoções, e eles começaram a questionar a questão do nome.
Existe, dentro do nosso projeto, um complexo, onde já funciona o Hospital da Mulher e tem mais, um pouco mais de 1.500 torres residenciais, que é uma parceria com a Diagonal. Unidades, né, nas torres? Unidades. Esse complexo chama-se Jockeyville. Então, mais um motivo. Então, diante de todas essas questões, você falou, poxa, e aí você tem questões técnicas. Agora é hora de mandar fazer o letreiro do shopping. Isso também pesa, você fazer um letreiro, depois mudar. Então, juntou-se tudo, falou, qual é o melhor momento de mudar o nome? É agora, então vamos. E para nossa alegria, está sendo muito bem recebido pelo mercado. Rodrigo, o pessoal costuma falar no meio que até o final dos anos 90, se juntasse todos os donos de shopping no Brasil, eles caberiam numa salinha pequena, devia ser no máximo meia dúzia. E hoje o que se vê é uma proliferação de investidores nessa área. Grupos regionais, juntos com grupos nacionais, muitas vezes é o dono do terreno que se associa a um grande grupo. Sá Cavalcante, por exemplo, vendeu um shopping, se eu não me engano, no Rio, na Tijuca, depois investiu nos estados. Enfim, tem uma movimentação nesse setor, que certamente tem relação com a mudança no padrão de renda da nossa população. No Ceará, para concluir, a gente tem vocês como o Grupo Norte, o GESAT foi buscar um grupo de investimentos lá com Gávea, a Parangaba se juntou com a Aliança, enfim. O que é que significa esses grandes grupos junto com os grupos locais? Vocês são sócios ou vocês assumem a gestão, vocês assumem o modo de operar no mercado? Os grandes grupos, como você falou, tudo começa pequeno e graças a essa união, né, quando você fala de história de shopping no Brasil, você vê o GereSat, muito próximo a Sérgio Carvalho, que é o fundador da Ancar. Então, lá atrás, na criação da Abrace... Os pioneiros ali, né? Esses caras eram os pioneiros. Então, realmente, graças a essa união que eles tiveram, as empresas foram crescendo, o mercado foi se desenvolvendo e hoje a gente tem esse cenário. A chegada desses grandes grupos nas cidades, com grupos menores, vai favorecer esse crescimento, né? O mercado de shopping no Brasil... ele, comparado a outras regiões do mundo, com o mesmo nível de desenvolvimento, ainda é pequeno, né? Ainda há muito espaço para crescer. Ainda há muito espaço para crescer. Uma vez eu vi um número comparando, né? Lógico que é outro mercado, outra realidade, outro consumo, mas quantos shoppings são cadastrados na associação ICSI, que é a Associação Internacional de Shopping Centers dos Estados Unidos? 40 mil. Brasil, 500 shoppings na Abrace. Então, não estou comparando, porque não tem comparação, mas você vê que é um mercado que ainda tem muito a crescer. Empreendedor local, quando a gente fala, é aquele empreendedor mesmo que tem uma empresa, cresceu, ganhou dinheiro, começou a trabalhar com imóvel, né, porque o shopping tem essa questão, e aí ele resolve fazer um shopping lá na cidade dele. E você tem um Brasil enorme. Então, à medida que os grupos crescem, eles começam a ter interesses, não só por capitais. Hoje eu vejo muito a movimentação, a própria Ancar entrando nas capitais, a gente cobre o Brasil inteiro. São 23 shoppings, é isso hoje? São 23 shoppings e assim, mais uma programação de lançamentos futuros, né? Então, os grupos grandes estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão com projetos individuais de greenfield. Só interrompendo, quando um grupo grande entra como sócio num grupo local, ele entra para mais adiante assumir o controle da operação ou ele se contenta em ser um parceiro minoritário? Hoje em dia, eu vejo mais o grupo grande assumindo a administração, né? Nós temos mesmo minoritário? Mesmo minoritário. Porque é a expertise dele. O caso da Ancar, a gente oferece os 3 serviços, né? Você tem o serviço de desenvolvimento, você desenvolve um projeto do zero ou que já existe, arruma, faz obra, constrói, entrega. Temos o outro serviço que é a comercialização, a gente comercializa a loja, né? A gente monta o mix do shopping, arruma ele e bota para operar. E a gente administra o shopping. Então são 3 serviços. No Norte Shopping Jockey, qual é o papel de vocês? Nós fazemos os 3. A Ancar ela desenvolveu, ela está comercializando e nós é que vamos administrar. Mas você tem casos, por exemplo, o Pantanal Shopping Cuiabá. Nós temos se você vê em termos de participação, ele é minoritário, é menos de 50%, mas que a gestão é feita pela Ancar, né? Então, não necessariamente se você tem participação, você administra. No caso da Ancar, se a gente tem participação, a gente procura, de alguma maneira, negociar com os empreendedores. Vocês são majoritários no Norte Shopping Jockey ou são minoritários?
com o Grupo Norte. Sim. A Ancar Ivanhoe hoje tem 75%, né? Aí você tem a Diagonal, parceira, que é um parceiro local, que tem toda a questão do terreno, mas a tendência é que isso até aumente. Rodrigo, não é muito inteligente, em termos de relacionamento, chegar numa cidade e não ter um parceiro local também? Os relacionamentos ajudam, conhecer a cultura local, isso deve ser importante para vocês também. Fundamental, né? Vocês chegam a alguma cidade sozinhos? Já fizeram isso? Já fizemos isso. E é mais difícil? É mais difícil. Para você conhecer o mercado, é bem mais difícil. Quando você tem alguém que te introduz, lógico que você tem todos os caminhos a seguir de qualquer maneira, mas você desbravar o mercado sozinho, né? No nosso caso, existe uma diferença muito grande. Você ter um shopping em Fortaleza e 4, 2, 3 gerindo, um Greenfield 100%. Você avalia que Fortaleza ainda comporta quantos shoppings, Rodrigo? Grosso modo. Depende. Hoje a gente tem alguns projetos super interessantes, né? Falando de tudo que está acontecendo que está na rua já. Nossa, a gente tem todos os projetos da Ancar que contemplam a gestão e automaticamente uma mudança na cara desses shoppings. Você tem o nosso Greenfield. Então hoje são 3 efetivamente. Você tem o concorrente nosso lá no Parangaba, o JCPM, vindo ali, próximo ali da Papicu. Papicu, o próprio Iguatemi ampliando, enfim, você tem uma mudança que vai acontecer no mercado. O Maracanaú, que a gente deve ampliar em algum momento. Então, acho que vai ter que ter uma acomodação. E aí, sei lá, daqui 2015, 2016, talvez o mercado volte a receber mais shoppings. Eu vou chamar agora Horizontais, vou para o intervalo e volto continuando com você sobre isso e sabendo como é que o negócio shopping está dialogando com esse novo consumidor, a chamada classe C. Daqui a pouco a gente volta então. Horizontais. Durante a ABF Franchising Expo 2013, agora em São Paulo, a Casa X, a rede de franquias da apresentadora Xuxa Meneghel, vai exibir seu modelo de negócio que vai se expandir por todo o país. A apresentadora é atriz, ela fez, por exemplo, Amor, Estranho Amor, planeja 300 franquias da Casa X em 5 anos. A Casa X é uma rede de buffet infantil. Em tempo, 14% das franquias brasileiras estão no Nordeste. Isso corresponde ao segundo lugar do Brasil em número de redes, com cerca de 14.500 unidades. Esses dados são da Associação Brasileira de Franchising, a ABF. E termina sexta-feira, dia 31 de maio, o feirão imobiliário no Shopping Iguatemi. O feirão reúne 180 corretores. 5 imobiliários realizam o evento: a Predial, DMV, Reta Imóveis, Socorro Melo e a Via Imóveis. Vamos agora a um rápido intervalo e eu volto conversando com o superintendente do Norte Shopping Jockey, Rodrigo Vitale. Até daqui a pouco. E estamos de volta com o Vertical SA, hoje recebendo o superintendente do Norte Shopping Jockey, Rodrigo Vitale. Rodrigo, classe C, a explicação para o sucesso de vários segmentos. A classe C, a classe C. No caso de shopping center, falar com a classe C, atrair a classe C não significa, creio eu, fazer um produto de menor qualidade. Ao contrário, oferecer o sonho do consumo. Como é que vocês conversam com esse segmento? Tem nada a ver com baixar o nível, muito pelo contrário, né? A nossa empresa foca sempre na entrega dos seus empreendimentos em surpreender o seu cliente. Isso envolve arquiteturas, produtos usados, enfim. O projeto como um conceito, todo, né? A gente fala que é um tripé que tem que estar muito bem amarrado, que é o mix e varejo, quais lojas eu vou oferecer para esse público, de acordo com a característica dele. O ambiente e serviço do empreendimento, o que eu vou oferecer, seja serviço, seja o ambiente, que você falou, arquitetura, vazio, tudo isso. E você tem o terceiro tripé, que é o lazer e entretenimento. O lazer e entretenimento vem parquinho, cinema, tudo que o empreendimento oferece nesse sentido. Então, você fazendo bem os três, dificilmente você não vai ter sucesso. A gente vê isso mundo afora. A classe C é o povo brasileiro. Então, o grande desafio do empreendedor é entender esse mercado e trabalhar ele de uma maneira onde a gente consiga não só atender e superar as expectativas, mas criar novos hábitos de consumo e trazer ele
para esses grandes centros comerciais, que são os shopping centers, e à medida que a gente vai aprendendo isso no Brasil, né, antes o shopping aqui era só classe A, B, né, aquela coisa chique. À medida que você vai entendendo esse público, você pode perfeitamente operar com a mesma qualidade de um shopping A com um shopping C, que, né, o serviço... Vocês, por exemplo, na Ancap, nesses 23 shoppings pelo Brasil, vocês têm produtos posicionados para a classe C e também para um público mais classe A, por exemplo? Temos. Qual é o produto top que vocês têm, principal? Portfólio nosso, né, por exemplo, quando você fala de cluster A, internamente, depois eu explico como é que a gente trabalha isso, né, que é um segredinho, mas você tem, por exemplo... Fala em off. Fala em off, vou contar que todo mundo tem que fazer isso mesmo, mas você tem no nosso portfólio da gestão o Porto Alegre Guatemi, o Rio Design Barra, Rio Design Leblon e o Natal Shopping, que é propriedade e não gestão mais. Esses são shoppings de cluster A da Ancap. Você tem shoppings de cluster B, Pantanal Shopping, Cuiabá, como eu estava falando. Então, a gente administra todos os portfólios. O mais importante é você entender a região que você está, né, que é o seu parceiro, mas como é que aquele público reage e focar o direcionamento do empreendimento na direção daquela região, né, não ter nenhuma questão de cluster envolvendo isso. A propósito disso, vamos pegar o caso de São Paulo, né? Você tem uma Cidade Jardim, um shopping posicionado por um público top, e veio o Iguatemi JK, quer dizer, já veio uma sangria lá do Cidade Jardim em função do JK, quer dizer. Como é que você vê aquele caso de São Paulo, que é curioso? E a segunda questão é, Fortaleza, uma cidade com uma economia muito concentrada, falar de classe A para Fortaleza significa não ser um A puro, tem que ser um A que tenha uma mistura aí com B, talvez C, para poder viabilizar, é isso mesmo? Cada mercado é um mercado, né? São Paulo, aquele quadrilátero lá é absurdo, né? Quando você analisa, sugere reflexões do tipo, quantos shoppings nós temos, inclusive a gente administra um lá que é o Eldorado. Sim. Né? Mas você pega do Eldorado até o Morumbi, quantos shopping centers tem naquela região? Você tem Vila Olímpia, você tem A, você tem B, você nem sabe o que é. E você percebe que até esses empreendimentos mais altos sempre tem um equilíbrio, né? Então também não adianta eu trazer a Gucci sem um andar mais comercial. Quando você fala de comercial, é desenvolvimento de mercado, né? Por que essa grife vende em tal lugar mais do que em tal outro lugar? Fortaleza, mercado A, B, a gente percebe uma movimentação, né, nesse cluster. Você tem hoje um operador, o Grupo Iguatemi, trabalha isso e foca na sua ampliação para esse segmento. Temos um projeto do JCPM, então a gente vê o mercado do cluster A também em desenvolvimento em Fortaleza. Se vai virar AAA ou AAA, quem sabe, né? Eu sou um otimista, eu acho que sim, acho que gostaria de ver o Brasil nesse rumo. Mesmo no shopping, Norte Shopping Jockey, num shopping que fica naquela região, naturalmente vocês vão ter a perspectiva de atrair um público que não é o público principal dali. É possível atrair um público de consumo mais alto também, portanto. É possível. O shopping eternamente busca qualificação. Então, independente de qualquer outra questão que envolva os estudos preliminares, quando você faz um shopping center, você foca ele na sua qualificação ad eterno. Nós vamos ter marcas, âncoras, todas as âncoras que tem nos outros shoppings de... Quem está confirmado, Rodrigo, já no C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Magazine Luiza, Casas Bahia. Então, o shopping muito bem ancorado, isso vai trazer o equilíbrio nos primeiros anos, né, principalmente para os empreendedores de lojas satélites. Burger King, McDonald's, então a gente tem um fast food parrudo também, Subway, Spoleto, todos eles que estão nos outros shoppings. Então você vê que comercialmente falando, você traz o equilíbrio para o shopping. Aquele segredinho que eu falei é como você trata o empreendimento. Você tem um cluster B, se você tratar ele como A, você vai surpreender ele. Você tem o cluster C, se você tratar ele como B ou A, você surpreende ele. Então a gente vai sempre procurar trabalhar num nível acima do ponto de vista de entrega, porque aí eu começo a conquistar aquela preferência da comunidade. A área de influência do shopping, você perguntou, 1.200.000 habitantes. Então tem muito mercado para a gente trabalhar de forma qualitativa. Essa ideia de lançar shopping junto com o projeto imobiliário, né? O próprio Cidade Jardim tem isso, vocês têm lá com a Diagonal.
JCPM está fazendo isso com a Moura do B, lá no Evolution. Essa ideia de juntar imobiliário com shopping é recente, parece recente aqui no Brasil. É um modelo definitivo? Você acha que é uma fórmula que o Brasil encontrou recentemente? Eu acho. Os grandes grupos estão todos nessa linha. Cada vez mais a questão do deslocamento nas grandes cidades determinante deslocamento, é uma palavra-chave nessa loja. Exatamente, né? E aí você começa a determinar a localização para botar um empreendimento, né? Shopping, tem muito estudo com relação a isso. E aí você começa a perceber que ali cabe isso, prédio comercial, prédio residencial, e os grandes grupos começam a optar por terrenos maiores, por localizações mais específicas, e você cria o famoso cenário de multiuso, né? Que a gente chama no nosso ramo, esse tipo de empreendimento. Temos um multiuso lá em Nova América, Shopping Nova América, ele é a antiga fábrica Nova América lá no bairro, que foi crescendo e hoje é o maior multiuso do Rio de Janeiro. A gente tem hotel, laje comercial, lajes corporativas, hotel e mais o shopping que está ampliando. Então você tem ali todo o tripé que eu te falei de lazer, entretenimento, mais o cidadão morando ali e etc. Eu acho que é uma tendência. Já houve casos em Fortaleza de shoppings que venderam seus espaços, comercializaram. Você me falava de um projeto de Brasília que tem uma parte que foi vendida também, mas nem por isso fracassou. Se eu não me engano, em Ibirapuera, em São Paulo, ele também foi vendido, mas conseguiram amarrar um mix. Manter um mix e brigar por ele é básico para um shopping dar certo. Um shopping como esse que foi vendido já, que está aí na rua, mas com essas dificuldades, ele é recuperável, Rodrigo? Existe alguma chance para recuperar um shopping que foi vendido? Você tem que ter uma administração sempre focada nisso. O shopping que a gente está falando... Mesmo vendido? Mesmo vendido. Você tem o caso nosso do Conjunto Nacional de Brasília, foi o nosso primeiro shopping. Você trabalhou lá nele, inclusive? Trabalhei 1 ano e meio lá. É um shopping onde você tem algumas lojas da Ala Sul vendidas na época. E a gente trabalha muito bem aquela região, né, do shopping. Então você precisa de um administrador focado, trazendo essas lojas para o direcionamento do shopping, né? Dificilmente você vai mudar o cluster ou o posicionamento do empreendimento. É muito complicado isso. Então, você tem, na verdade, que convencer aquele empreendedor que em algum momento resolveu fazer parte daquele empreendimento de melhorar a loja dele, reformar, prestar um serviço melhor para o consumidor, para que ele acompanhe o ritmo do shopping. Mas você não tem como mexer no mix, ele sendo dono, né? Você mais difícil. Para de vender caneca e passa a vender relógio. Não tem como. Mas isso não tem como nem na loja do shopping alugado, né? O que você tem é que convencer ele a qualificar através da sua gestão, através dos exemplos que você dá no shopping locado, e aí naturalmente você consegue. Em alguns casos, eles até vendem, se tiver interesse, mas o mais importante é que aquele espaço tenha um tratamento igual como se ele fosse locado e assim por diante. Bom, vocês estão anunciando que em outubro vão inaugurar, inclusive a mesma data lá do concorrente vizinho de vocês. Vocês falaram em 60% de obras concluídas. Esse percentual está correto, 60% que eu falei no começo, um pouco mais? Como é que está o ritmo? Vocês garantem que vai ser outubro de fato? É isso mesmo? A inauguração prevista é 30 de outubro, isso está firmado. Eu acho que é mais que 60%, porque eu estive lá ontem, o cinema está pronto praticamente, né? A entrega é agora, dia 30, depois de amanhã, 3 dias. Então, de qualquer maneira, o importante desse projeto é o equilíbrio, que a gente agora entra numa fase onde vem obra de lojista e o lojista entrega a sua obra junto conosco, mas o cronograma está em linha, acredito que, 65%, 70%, e agora vem uma parte bem legal, que é a parte de acabamento do shopping, onde a caixa está fechada e a gente vai trabalhar muito internamente para entregar tudo aquilo que eu te falei. Então, o morador, a pessoa que passar ali na frente, já vai ver provavelmente o shopping quase pronto, já faltando o letreiro. Ok. Isso aí. Ok, muito obrigado e boa sorte então, Rodrigo. Muito bom, obrigado. Eu conversei com o Rodrigo Vitale, superintendente do Norte Shopping Jockey. No grupo de comunicação Povo, você ajuda a escolher os temas dos nossos programas, das nossas reportagens. Você pode mandar um e-mail ou entrar na seção Você Faz o Povo, do portal O Povo Online. Você pode mandar fotos, vídeos, comentários ou sugestões de pautas para todos os veículos do grupo, rádio, jornal e TV.
Também pode ligar para 3255-6167 ou 3255-6080. Participe conosco, seja parte do povo. Interatividade de verdade, é isso. E chegamos ao final do Vertical SA de hoje. Você vê a reprise do programa em horário executivo, quarta, 7 da manhã e também na quinta, às 11 da manhã. No domingo, horário alternativo, às 10 da noite. Na Calypso FM, Vertical SA em 4 edições por dia. E no Jornal Povo, você lê a coluna Vertical SA aos domingos. O programa de hoje foi dedicado a 2 colegas do Grupo de Comunicação Povo que nos deixaram esta semana. A coordenadora de produção na TV O Povo, Aveline Nagasaki, e o repórter fotográfico do Jornal Povo, André Salgado. Você fica com a galeria de imagens de André. Até a próxima terça-feira, 10 da noite, aqui na TV O Povo. Tchau!